Graças a paz, meu irmão e minha irmã. Boa noite já, né? Não, boa tarde ainda, faltou um minuto. Boa tarde. Com muita felicidade que estou aqui de volta, depois de, eu acho que 15 dias, né? E hoje a gente vai falar sobre fé, sobre a importância da fé. O autor de Hebreus, ele escreve o capítulo 11, falando dos fundamentos da fé, dos heróis da fé, dos primeiros patriarcas. E eu já considero Hebreus 11 como uma pregação. A gente não sabe por certo quem foi que escreveu Hebreus. Alguns teólogos acham que foi Paulo, outros não acham, mas eu considero como uma pregação verdadeira. Se a gente for procurar um dicionário na internet, o significado da palavra fé, a gente vai encontrar: é uma firme confiança ou crença profunda em algo ou em alguém, sem precisar de provas físicas ou científicas. Se a gente for para o grego, onde o Novo Testamento foi escrito, fé em grego é pistis. Pistis em grego quer dizer convicção da verdade de algo, uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Já muda, né, as coisas, né? A definição do grego já é diferente da definição dos dicionários humanos. Mas eu gostaria de começar essa ministração contando uma história. Mas primeiro eu gostaria de orar. Oremos. Senhor, que eu não esteja aqui nesse púlpito para falar ou mostrar, Senhor, aquilo que eu sei, mas que eu possa transmitir nessa tarde e noite de hoje aquilo que Tu quiseres dizer, Pai. Usa a minha voz, usa a minha mente e o meu coração. Que Cristo seja visto e que a Tua palavra conduza frutos em nossos corações. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Imagine você e eu, uma ponte sobre um rio. Uma ponte bem antiga. E nessa ponte era um dia com muita neblina. E essa neblina cobria toda a margem do rio. Só que nessa ponte tinham dois homens. E eles queriam atravessar. Um dos homens olha para o outro e diz: você tem certeza que essa ponte chega ao outro lado, para onde queremos ir? E o homem responde: não consigo ver o outro lado. Então o outro responde: como é que você quer atravessar? E o homem responde para ele e automaticamente coloca o pé na ponte e diz: eu não preciso enxergar toda a ponte para dar o primeiro passo. Eu preciso sim confiar que ela está lá. E começou a caminhar. A cada passo a neblina continuava escondendo o caminho. Ele não conseguia ver onde terminaria a ponte, mas continuava avançando. Até que depois de alguns minutos, eles dois conseguiram chegar do outro lado. Irmãos, o nome disso é fé. Fé não significa que nós enxergamos tudo. Fé significa que mesmo sem enxergar tudo, confiamos e temos que confiar naquele que conhece todo o caminho. O objetivo desse sermão de hoje é que nós possamos levar e trazer para nós que somos igreja, compreender que fé bíblica não é fé na fé, é uma fé bíblica. Não é apenas acreditar que Deus existe, mas é viver confiando nele todos os dias, diariamente.
Nós vivemos em uma época em que pessoas querem garantias para tudo. Eu hoje, para ir à praia de manhã com Márcia, primeiro fui no celular olhar a tábua da maré para saber que altura estava o mar. A gente vai fazer pesquisa para tudo antes de tomar algumas decisões. Antes de comprar, a gente lê avaliações. Antes de viajar, a gente verifica previsão de tempo. A gente estava em Natal, em dezembro, e no último dia a gente olhou na previsão do tempo, sol. Aí, hoje a gente vai passar o dia no sol e volta para Recife à tarde. Quando foi na hora do almoço, choveu. É essa fé que a gente tem que ter? Não, não é essa fé que a gente tem que ter. A sociedade nos ensina a confiar apenas naquilo que podemos ver e comprovar. No mundo dizemos que temos que ver para crer. Na palavra de Deus não. Na palavra de Deus aprendemos que temos que crer para depois a gente ver. A fé, ela é o alicerce da vida cristã. Sem ela não há conversão, não há oração verdadeira, não há perseverança e não há esperança. Como é que eu posso ter esperança se eu não tenho fé? A fé, ela anda de mãos dadas com a esperança. A fé, é interessante perceber que em Hebreus 11, ele não foi escrito para pessoas que estavam vivendo um tempo de prosperidade ou de tranquilidade. Hebreus 11 e toda a carta foi direcionada a cristãos que estavam vivendo perseguições, cansados e desanimados, como um louvor que a gente cantou anteriormente. A perseguição não pode parar a igreja. Os leões não pararam a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, como bem o pastor Getúlio falou, literalmente foi ao fogo hoje. Se é a igreja conhecida como a igreja do fogo, hoje ela foi ao fogo. Mas ninguém vai parar a igreja, porque a igreja vai se reunir e vai levantar aquele templo novamente. Independente de ajuda do clero ou não, mas aquela igreja vai se levantar em nome de Jesus. A carta, ela foi direcionada, como eu estava falando, para cristãos que viviam perseguidos. Muitos estavam pensando em abandonar Cristo e voltar ao judaísmo para escapar das perseguições. Por isso, antes de mostrar os grandes heróis da fé que lemos em todo o capítulo 11 de Hebreus, o autor, ele apresenta uma definição extraordinária já no primeiro versículo. O primeiro versículo de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Meu irmão e minha irmã, preste atenção, pelo amor de Deus, nessa palavra. A palavra certeza. Certeza transmite a ideia de fundamento sólido, de algo sobre o qual podemos construir a nossa vida. Já a convicção significa uma prova interior, uma confiança tão profunda que nos leva a agir, mesmo como aqueles dois rapazes da ponte que não enxergaram o outro lado. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo. Vamos pensar positivo aqui. Igreja, pensa positivo aí que vai dar tudo certo. Igreja, pensa positivo. Tem gente pregando isso por aí nas igrejas. Mas isso não é fé. Fé não é otimismo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E fica repetindo. Não, isso não é fé. Fé também não é acreditar em si mesmo. Eu confio em mim, vai dar certo. Getúlio, conta comigo que vai dar certo. Não, isso não é fé. A fé é confiar plenamente no caráter e nas promessas de Deus para as nossas vidas. Ao longo do capítulo 11, nós encontramos pessoas muito diferentes entre si, com aquilo
Nós somos todos diferentes. A menina tem o cabelo vermelho, a outra tem o cabelo preto, a outra tem o cabelo branco, a outra tem o cabelo galega, a outra é negra, a outra é galega, a outra é branca. Todos nós aqui somos diferentes. Aqui em Hebreus 11 também. O reverendo Ricardo leu todo o capítulo que eu fiz questão para a gente poder analisar de pouco a pouco alguns, não todos, mas alguns personagens que essa passagem nos traz. E um desses que é falado em Hebreus 11 é de Abraão. A fé de Abraão é um dos maiores exemplos de confiança em Deus em toda a Bíblia. Sem conhecer todos os detalhes do plano divino, ele escolhe obedecer à voz do Senhor. Quando foi, meu irmão e minha irmã, que você e eu escolhemos obedecer à voz de Deus? Deus chama Abraão para deixar sua terra, sua parentela e a casa do seu pai, prometendo levá-lo a uma terra que depois ele iria mostrar. A gente pode ver isso em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, depois você puder ver em casa. Abraão parte sem saber exatamente para onde ia, demonstrando que a verdadeira fé obedece muito antes de entender. E muitas vezes a gente só quer obedecer a Deus depois que a gente entende. Muitas vezes a gente só quer fazer se a gente tiver certeza. E fé não é isso. Mesmo quando ele, Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos, Abraão continuou crendo na promessa de que seria pai um dia e pai de uma grande nação. Sua confiança não estava em suas próprias capacidades nem nas suas mãos, mas no poder de Deus para cumprir aquilo que Deus tinha prometido para ele. O ponto mais marcante para mim da fé de Abraão acontece quando Deus pede seu filho Isaac em sacrifício. Quem de vocês aqui daria o seu único filho em sacrifício? Eu não daria, estou sendo muito sincero. Mas Abraão, ele obedeceu. Ele obedeceu acreditando que Deus era tão poderoso até para ressuscitar o seu filho, caso fosse necessário. Hebreus 11, como o reverendo Ricardo leu, 17, 18 e 19, fala sobre isso. No momento decisivo, Deus não precisou ressuscitar Isaac, mas Deus providenciou um cordeiro, confirmando a sua fidelidade. Isso é fé. Hoje iremos ver 3 pontos para que possa aumentar ou possa nascer uma fé dentro de nós. Porque muitas vezes viemos à igreja, mas viemos sem fé. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é que através da fé a gente se aproxima de Deus. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o busca. Observem que o autor não diz que sem fé é difícil agradar a Deus. Ele afirma que é impossível. Isso significa que toda a nossa vida espiritual começa pela fé. Quando aceitamos Jesus, fazemos isso pela fé. Quando oramos, fazemos isso pela fé. Quando ofertamos, fazemos isso pela fé. Quando adoramos, é pela fé. A fé, ela é o caminho para o qual nos aproximamos verdadeiramente do Senhor. Um exemplo de fé, Abel. Olha o que Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. A diferença, quem conhece a história, entre Abel e Caim, não estava apenas na oferta que eles dois apresentaram. O problema
era o coração dos dois. Abel, ele confiou em Deus. Caim apenas realizou um ritual religioso. Meu irmão e minha irmã, se você veio hoje para a igreja para seguir um ritual religioso e dizer que veio à igreja no domingo, você está fazendo a coisa errada. Devemos vir à igreja não por rito, mas pela fé, para adorar o Senhor, para escutar a voz dele transmitida através da Bíblia. Nos dias atuais nós não precisamos de profeta, porque toda a profecia que Deus tinha para nos dar está aqui. Tem um profeta do milhão, um profeta do Pix, tem todo tipo de profeta na internet. Eu desaconselho a vocês a estarem assistindo isso, porque isso desconstrói tudo aquilo que a gente vem para a igreja no domingo aprender. Aquilo não é evangelho. Uma grande lição que a história de Abel e Caim nos traz é que é possível estar dentro da igreja, como eu falei, sem viver pela fé. É possível estar ali no louvor sem fé. É possível estar aqui com o microfone na mão pregando sem fé. É possível servir sem fé. É possível contribuir sem fé. Religião, ela produz hábitos. Fé não. Fé produz relacionamento. Quando nós começamos a ter o costume de orar determinado tempo, determinada hora, nós percebemos que a cada oração nós estamos se aproximando mais de Deus. Isso é fé. Porque é ali, através das orações, que Deus vai nos mostrar. Tantos momentos difíceis eu já vivi, e pela fé Deus resolveu, e Deus me mostrou. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? A pergunta não é apenas: você acredita que Deus existe, irmão? Você acredita que Deus existe, irmã? Não. Até o Satanás crê. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. A pergunta verdadeira na noite de hoje é: vocês confiam em Deus a ponto de entregar a sua vida completamente em suas mãos? Os homens atravessaram a ponte sem ver o outro lado. Não é sobre acreditar em Deus, é sobre confiar cegamente, como aqueles homens estavam atravessando a ponte. O segundo ponto que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão é que, através da fé, nós começamos a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos. O texto de Hebreus 11, capítulo 7, versículo 7 ao 31, que é muito extenso, não vou ler. Existe uma expressão que aparece repetidas vezes nesse capítulo. A expressão é: pela fé. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Moisés. Todos eles obedeceram antes de compreender. Eles completamente não compreendiam o plano de Deus, mas eles obedeceram. A fé, ela sempre vem antes da visão. Um exemplo que eu gosto muito de enfatizar e de falar é de Noé. Imagina só, um homem construindo uma arca durante cerca de 100 anos. Nunca havia acontecido um dilúvio naquela dimensão. Enquanto ele construía, provavelmente era motivo de piadas. Eu fico imaginando uma época de hoje, o povo chegando para Noé e dizendo: Noé, tu está enlouquecendo. Noé, tu é doido. Noé, faz tempo que não chove. Para que tu está fazendo um barco, Noé?
Muitas pessoas zombavam de Noé. Tenho certeza disso. Chamavam ele de louco. Mas Noé preferiu acreditar naquilo que Deus tinha lhe falado, e não na opinião das pessoas. A fé, ela permanece firme, mesmo quando o mundo nos ridiculariza. O exemplo de Abraão, que eu até falei agora há pouco, quando Deus chama Abraão, ele não entregou um mapa. Na época de Abraão não tinha GPS, não tinha o Waze, que era de um tempo mais atrás, tinha aquele mapa, né? Que todo ano saía do Atlas. Não tinha. Ele não mostrou fotografias da Terra Prometida. Hoje em dia é muito fácil viajar. A gente pega o celular, bota aqui, Rua da Liberdade, São Paulo. O GPS diz quantas horas tu vai gastar para chegar lá, por onde tu vai passar pela padaria de Dona Mariazinha, pela borracharia de Seu Tonho, mostra tudo. Mas Abraão, não. Deus, ele não explicou todos os detalhes, apenas disse, saia. E o que foi que aconteceu? Abraão obedeceu. A obediência sempre precede os milagres. Quer obedecer? Pensa. Ou quer receber o milagre? Pensa. Obedece. Quem não obedece não vive o milagre. Quem não obedece não vive o extraordinário que Deus tem. Quantas vezes queremos que Deus explique tudo antes de obedecermos? Mas Deus, ele normalmente não mostra apenas o próximo passo. Não. O exemplo também de Moisés. Moisés cresceu dentro do palácio, possuía riqueza, conforto e influência. Mesmo assim, ele escolhe sofrer com o povo de Deus. Ele poderia, meu irmão, minha irmã, muito bem desfrutar das riquezas do Império Egípcio. Mas não. Mas por que Moisés não aceita? Porque Moisés enxergava algo muito maior do que as outras pessoas viam. O texto diz em Hebreus 11:26: e ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A fé enxerga algo além do presente. Ela vê a eternidade. Talvez Deus esteja chamando você hoje, ou vem chamando você há dias, para obedecer em alguma área, e você não vem obedecendo. Será que você precisa perdoar alguém? Será que você precisa servir mais ao Senhor? Será que você precisa de confiança financeira? Será que você precisa iniciar um ministério? Será que você precisa abandonar aquele pecado de estimação? A fé, ela não espera sentir segurança. Ela obedece porque conhece quem faz a promessa. O terceiro e último ponto que eu gostaria de refletir com vocês hoje é que a fé nos sustenta nas vitórias e nas provações. Reverendo Getúlio, antes do culto, a gente conversando, e ele me disse: estamos de pé, meu irmão, vivendo as provações. Ele fez questão de enfatizar: as provas são. A fé, Getúlio, as provas são. A fé é quem nos impulsiona. A fé, no Novo Testamento, o Espírito Santo é tido como o motor da nossa vida. E hoje eu gostaria de te dizer que a fé é o combustível da sua vida. Hebreus 11:32-40 diz o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo,
escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apredrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bons testemunhos por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para eles, sem nós fôssemos aperfeiçoados. Muitas pessoas pensam que viver pela fé significa nunca sofrer. Mas Hebreus 11, ele destrói toda essa ideia. Primeiro, em Hebreus 11 fala dos grandes milagres: reinos conquistados, leões com a boca fechada, fogo apagado, exército derrotado, mortos ressuscitados. Todos esses acontecimentos demonstram o poder extraordinário de Deus. Mas de repente, irmão, o texto muda. Olha o que o texto começa a falar. Outros foram presos, outros foram açoitados, outros foram apedrejados, outros morreram pela espada. Por que isso? Porque a falta de fé não garante, porque a fé, ela não garante a ausência do sofrimento. A fé, ela nos garante a presença de Deus durante o sofrimento. A maior prova da fé não é quando tudo está bem. Bom no bom é bom demais. A maior prova da fé é permanecer fiel quando tudo parece dar errado. A maior recompensa, meu irmão e minha irmã, está no versículo 39 que diz: olha o que o versículo 39 te diz, porque ele fala muito ao meu coração. Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Você entende o que está escrito aqui? Eu entendo o seguinte, que após eles confiarem em Deus, eles deram testemunho de vitória. E é essa palavra que Deus traz para você hoje. Após vocês confiarem em Deus, eu não sei o que essa garotinha está pensando, eu não sei o que a senhora aqui está pensando, mas eu sei que todos nós temos algo a viver pela fé. É um marido alcoólatra, é uma mulher difícil, é um filho teimoso, é uma mãe teimosa, é uma dificuldade no trabalho, é uma intriga com o vizinho, é uma conta para pagar. Isso não é só com vocês não, porque dentro da igreja também existe. Eu sei, não totalmente, mas eu sei das dificuldades, eu conheço as dificuldades que o pastor aqui vive. Orem com o seu pastor, ele precisa, porque é essa fé que continua impulsionando ele, que quer impulsionar você hoje, que vai impulsionar você no resto de sua vida. Voltando ao versículo 39, todos estes não foram lembrados por serem ricos, por serem famosos. Ele veio ao TikTok, ele estava no Instagram, ele viralizou. Não, nem por ser poderosos. Eles foram lembrados porque eles confiaram em Deus. E o versículo 40 afirma que Deus havia preparado algo ainda maior.
Olha o que diz o versículo 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles esperavam a chegada do Messias. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos depois da cruz. Nós conhecemos Jesus. Temos a promessa de sua volta. Nossa esperança não termina aqui nessa terra. Nosso destino é eterno. Pense nisso. E para concluir, Hebreus 11 nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito. Ele procura pessoas que confiem nele. Abel não era perfeito. Noé também não era perfeito. Abraão tampouco. Moisés também não era perfeito. Moisés também não. Davi também não era. Todos eles falharam em algum momento, como nós falhamos. Mas todos eles decidiram continuar confiando no Senhor. Isso significa que Deus pode usar qualquer pessoa que escolha viver pela fé. Mas deixa eu te fazer uma observação muito importante. Não só espere e nem faça nada com irresponsabilidade, dizendo que é pela fé. Eu vou comprar o cartão está aqui, estou precisando daquela geladeira, vou comprar. Marido, passa no cartão em 24 meses, e pela fé a gente vai pagar. Não. Isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. Fé anda de mão dadas com a esperança, não é assim? Pronto. Mas a gente tem que orar. A gente tem que orar e perguntar a Deus, perguntar ao Senhor, se é realmente para a gente fazer. Mas faça a sua parte. Você acorda de manhã, vai trabalhar, lava a roupa, faça a comida do seu marido, o seu marido se levante, vá-se embora para o trabalho, não chegue tarde, largue, venha para casa, faça a sua parte. Faça a sua parte que é ordinária, pois o extraordinário é com Deus, porque Deus faz. Lembra de Moisés? Quando ele foi atravessar o Mar Vermelho, eu gosto muito de falar sobre isso. A história de Moisés é uma história que me traz muito ao coração paciência. Se naquela época tivesse TDAH. Porque imagina você estar tirando o povo do exílio, e o povo naquela caminhada que só ia durar 40 dias, dura 40 anos. O povo começa a murmurar, a reclamar. E Moisés, eu não sei o que se passou pela cabeça de Moisés, não. Eu sei que fazer pela minha. Se fosse pela minha, eu sei o que eu ia fazer com eles, tudo lá. Aí chega o Mar Vermelho. Bora atravessar. Aí o povo tome murmurar de novo. Moisés, olha para onde tu trouxe a gente. Eu estou parafraseando, isso não é bíblico não, viu? Moisés, pelo amor de Deus, olha o que tu fez com a gente, Moisés. E o que é que Êxodo 14, 15 diz? Agora é Bíblia. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para a tua vida hoje: bença, faz tua parte, porque eu vou abrir o Mar Vermelho. Eu vou abrir o Mar Vermelho. E a palavra do Senhor diz que eles chegaram do outro lado da margem do rio, aos pés secos. Como é que a gente pode atravessar um mar e não molhar os pés? Não tem como. Mas Deus faz. E Ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas temos que ter fé. Talvez alguém daqui, ou alguns de vocês, ou todos vocês, tenham chegado aqui hoje desanimado. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise financeira, problemas familiares, ou uma longa espera por uma resposta de Deus. Lembre-se de uma coisa: a fé não é negar a realidade das dificuldades.
A fé é reconhecer que Deus continua soberano acima de todas as coisas. Assim como sustentou Noé durante a construção da arca, guiou Abraão em direção ao desconhecido e fortaleceu ele diante de Faraó, fortaleceu Moisés, né? Diante de Faraó, Deus continua sustentando seu povo até hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o fundamento da nossa fé, o exemplo perfeito da confiança no Pai e na garantia de que nossa caminhada não termina nessa vida, mas na glória eterna. Esse sermão, ele começou a crescer dentro do meu coração há exatamente 15 dias atrás, quando eu estava conversando com uma irmã e eu perguntei a ela: irmã, como é que estão as coisas? E ela disse: na luta, irmão. E eu disse a ela: olha o Senhor, que o Senhor irá te dar sabedoria e discernimento para que as coisas se resolvam. E prontamente ela me disse: Berg, oração não paga a conta. Eu fiquei muito triste. A oração paga a conta, sim. A oração paga a conta. A oração ressuscita mortos. A oração tira marido do alcoolismo. A oração tira a mulher do adultério. A oração tira homem da prostituição. A oração cura. A oração liberta. Porque é através da oração que a nossa fé se fortalece. É através da oração que Deus nos dá a resposta. Há 15 dias atrás eu vim pregar aqui, eu conversei com o pastor Getúlio, perguntei sobre a nossa irmã Maria do Puro, senti falta dela nas últimas 3 vezes que eu vim aqui. Amo essa rainha. E no final do culto, pela fé, eu fui na casa dela, sabendo como é que ela estava. Só que ela não estava em casa. Mas Deus escutou minhas orações. Ela está ali. Foi pela fé. Deus te abençoe.